Sejam bem-vindos ao canal A Leitura, A Vida é um Livro. O meu nome é Margarete Bruno, sou jornalista e escritora. O canal A Leitura é voltado para literatura e cultura. Toda semana tem um vídeo novo, como resenha, leituras, reflexões e também podcast. E hoje é dia de Pode Ouvir Histórias e Livros. Estamos aqui com o Luigi Vitório Boscariol. Ele é autor dos livros Quadros em Branco, A Arte de Não Fazer Nada, Soldado 125, Borderline, Amor, Caos e Conexão e Mil e Uma Mulheres de Dom Giuseppe. Luigi explora os extremos da experiência humana, do silêncio do cemitério à intensidade da guerra, das paixões libertinas à contemplação do ócio criativo, dos relacionamentos caóticos às marcas invisíveis da existência. Assim, seus livros transitam entre o lirismo poético, a crítica social e a reflexão filosófica. Como ele mesmo escreveu, há algo em mim que não pode ser consertado. É dessa inquietude que nasce sua literatura, uma literatura que desafia, provoca e convida à reflexão. Seja bem-vindo, Luigi. Obrigado. É uma grande honra fazer parte desse programa. Então, eu gostei muito do convite da Margarete. E vamos conversar um pouco de literatura. Obrigado. Obrigada também por ter aceitado o convite, tá? E, Luigi, o livro Quadros em Branco, é este aqui, é narrado por um coveiro que reflete sobre os pecados e vazios da existência. O que te levou a escolher essa perspectiva tão simbólica e silenciosa para falar sobre a vida humana? Certo. Eu sempre fui uma pessoa taciturna. Eu não me vejo como uma pessoa tímida, mas eu sou uma pessoa reservada. E quando você fala menos, você consegue ouvir mais. Então, eu me tornei um observador. E observando, eu observei muitos erros, né? Muitos pecados, vamos supor, no dia a dia. E eu decidi registrar isso em uma história, onde um coveiro é um narrador, né? E eu personifiquei os pecados. Cada pecado fala através de versos, né? Poema. E eles contam a história deles e o que eles fazem que está ligado com o pecado deles. Para chamar um pouco mais a atenção do que a gente faz no dia a dia. Inclusive, eu me personifiquei como um pecado, porque eu não quero me colocar numa posição de que eu também não cometa os erros. Então, eu quis trazer o coveiro para ficar um pouco mais sombrio. E foi uma experiência boa fazer esse livro, porque eu acho que deu para personificar bem os personagens, os pecados. E qual o pecado que você escolheu para... É uma questão de se Sim. identificar? Como foi essa escolha? Sim, eu me coloquei como uma luxúria, porque muitas vezes eu deixei de fazer coisas mais importantes para focar em momentos. Então eu reconheço isso em mim. E eu coloquei cada nome de um pecado com cada nome de um personagem com a inicial do pecado. Então a ira é a Íris, a luxúria é o Luigi. Então cada um deles, a gula é o Golias. Cada um deles tem, nada é por acaso. Cada um deles tem um significado. Certo. E em Mil e Uma Mulheres de Dom Giuseppe, né, o personagem aí principal é quase uma alegoria do desejo e da vaidade. Até que ponto há um diálogo entre esse personagem e você mesmo como autor? Teve alguma Certo. ligação entre você e ele? Sim. Na verdade, o Dom Giuseppe seria o meu alter ego, porque o meu nome era para ter sido Giuseppe Bruno, que foi ideia do meu pai. Aí minha mãe não gostou do nome porque ela falou que era nome de velho e criança não poderia ter esse nome, só que, como o Babo fala, né, meu pai, todo mundo envelhece, então um Giuseppe vai envelhecer, normal. Mas acabou que ficou Luigi. Então, é um nome meu mesmo sem ser eu, sabe? Então, eu escolhi esse nome. E é uma história de um conquistador,
eu quis fazer não como se fosse um Dom Juan. Eu gostaria que os personagens não fossem um conquistador que ele se sobressai, por exemplo. Ele é moldado. Então, as personas moldam ele, assim como algumas mulheres que passaram pela minha vida me moldaram. E mostram pra ele como ser, em muitos momentos, e também muitas mostraram como não ser. Algumas incentivam ele a se tornar mais responsável, a ter uma atenção maior pela vida. Outras em como ele tem sorte por ter o que ele tem, então realidades diferentes. Outras mostraram como ele não deve ser, a não fazer o que elas fizeram. Algumas mostraram pensamentos diferentes, então cada uma delas colocou uma essência no Dom Giuseppe. E cada personagem, cada história tem um significado muito particular para as pessoas que eu escrevi isso. Claro que é tudo romantizado por ser uma obra, mas vamos supor, os países que eu escolho tem alguma ligação, ou uma pessoa que viajou para lá, uma pessoa que é encantada por esse país, ou é um país que a família dela veio de lá. Então, tem detalhes específicos que talvez para o leitor final não passe despercebido, assim. Certo. Mas para a pessoa vai ser muito importante. E essa é uma grande dificuldade que eu tenho, e eu acho que muitos escritores também, de tentar equilibrar isso. Porque, por exemplo, depois a gente vai falar do Soldado 125, mas esse livro foi um presente. Então, muita coisa ali eu sei que ficou bom, só que para ele. Só que talvez não ficasse para muitos leitores, porque não tem essas referências, sabe? Então, acho que foi uma grande dificuldade equilibrar isso. Então, eu misturei todas essas minhas experiências com também mitologias, que é um assunto que eu gosto bastante. E para não deixar tão tenso, eu coloquei bastante ironia, que eu também gosto. Então, é esse equilíbrio de experiências. Então ele é praticamente um diário. O Dom Giuseppe poderia ser também? Então, é porque ele é narrado, por exemplo, a história de um libertino. Então, como as coisas funcionam, ele não tem as anotações dele. Sim, sim. Então, é como se fosse contando a história dele e como as mulheres moldam ele. Tanto pra frente, como mexendo com a cabeça dele e fazendo com que ele tomasse rumos diferentes. Então, seria mais uma história mesmo, de uma pessoa que é moldada pelas experiências dela. Certo. E o Soldado 125, até que você comentou agora, ele mergulha na brutalidade da guerra. Você acredita que a literatura é capaz de resgatar a dignidade humana em meio ao horror da violência? E também, já aproveito e gostaria que você falasse também mais sobre o livro, né? O Babo, que é meu pai, sempre incentivou muito minha leitura. E ele sempre teve uma atração pelo assunto, né, de guerra, assunto bélico. Então, eu cresci vendo ele acompanhar bastante esses assuntos, documentários repetidos e repetidos e repetidos sobre isso. Então, como o presente era para ele, eu tinha que escrever de um tema que ele ama, né? Então, eu estudei algumas obras sobre o assunto e o período. Então, tudo na obra tem um pouco que seja especial para ele. Por exemplo, a nossa descendência italiana, eu coloquei que se passa com soldados italianos. O que é difícil, porque os italianos são muito, no assunto bélico, são muito fracos. Então, é difícil misturar isso, sabe? E eu tento colocar isso, que o personagem vai se desfazendo ao longo da narrativa. Então, por exemplo, no começo ele tá muito animado com a guerra. Só que conforme com a ideia, né, do militar e tal, só que conforme vai avançando, ele percebe que não é aquilo que ele imaginava. Que eu não tenho essa experiência, né? Mas eu imagino que seja o que muitos soldados viveram, por conta de
Porque é bonito, realmente. Só que no campo deve ser outra coisa. Sim. Então eu vou fazendo ele mudando de ideia conforme a narrativa. E de novo, eu coloquei algumas particularidades que eu sei que foram, né, importantes para ele, só que eu preciso comunicar ao mesmo tempo com o leitor, porque é um livro, né? Então, Uhum. essa parte para mim é um pouco difícil. Inclusive, teve um erro, porque a gente tem que falar dos erros também, né? Sim, claro. Uhum. Que teve uma parte que eu coloquei que o soldado faz uma tatuagem que ele tem. O meu pai tem. Só que acontece, essa tatuagem que ele faz é da arma AK-47. Essa arma veio depois da guerra, por conta da guerra. É, E no período seria um contexto impossível dele fazer essa tatuagem, porque essa arma não existia. Então, tiveram erros assim também que eu fui entender depois. Geralmente, por ele já mexer com bastante papel, ele revisa os meus livros, né? Olha. Porque ele é muito bom com papel e por conta da leitura mesmo também. Uhum. Esse ele não podia revisar porque, como era um presente, eu fiz surpresa. Então eu escrevi sem ele saber. Então chegou só o livro, o resultado final para ele. Então ainda bem que daqui para frente ele vai continuar revisando. E a reação aí do pai diante do presente no livro? Então eu até gravei, eu postei no TikTok. Ele ficou. é, Eu acho que ele chegou perto de um sorriso. Então eu acho que ele gostou. Que bom. E diante desse livro, né, que fala a questão de guerras, eu queria saber o seu olhar. Estamos vivendo, como sempre, né, a humanidade viveu vários acontecimentos tristes, né, de guerra. Vamos buscar a paz através da guerra, né? Qual o seu olhar, né, como escritor, sobre o que estamos vivendo, né? Que, sem, como eu mencionei antes, é algo que sempre acompanha a humanidade, mas hoje está uma turbulência muito grande, né? Questões políticas, sociais, econômicas, religiosas, né? Que tem causado e tumultuado a sociedade, né? Qual a sua visão sobre isso, Sim. Luigi? Então eu acho preocupante, realmente. E tem uma frase que ele cita, que ele sempre me fala de quem era, mas eu não lembro. Que a terceira guerra será lutada com essas armas nucleares e a quarta será com paus e pedras. Porque a proporção que vai tomando, cada vez mais preocupante, né? Então, uma hora não vai sobrar nada mesmo. Então, é preocupante. Sim. E sobre o livro A Arte de Não Fazer Nada? Percebo que dialoga com o mundo obcecado por produtividade. E para você, não fazer nada é autodescoberta e necessidade diante da agitação e barulho social? Que ao ler, né, o comentário sobre o seu livro, eu lembrei um pouco sobre a questão da filosofia, a necessidade da ociosidade, né, para ter uma criatividade e uma produção aí filosófica da vida, né? O ócio é necessário. E como foi isso? Para você é uma autodescoberta? É necessário, né, o não fazer nada? Sim, então, na verdade, o título ele é irônico, né? É a arte de não fazer nada. Por conta que, como é que um jovem, por exemplo, como eu, que gosta de poesia, vai explicar para um empresário, um homem velho, um empresário, que o que eu tô fazendo é importante? Ou que alguém que desenha, se ele vê alguém desenhando embaixo de uma árvore, como é que para ele isso vai ser importante? Então, a arte de não fazer nada é um título irônico. Não fazer nada seria escrever, desenhar, poesias. E a arte é a beleza disso. Então, a gente criar algo do nada. O artista, a arte. Então, os livros, os desenhos. Então, a arte de não fazer nada seria isso. Então, eu trago que muitas coisas boas vêm dos momentos de ócio. Não é Uhum. só essa correria absurda. Eu sei que tem coisas importantes, mas ao mesmo tempo a gente precisa aproveitar esses momentos. Dá para tirar bastante coisa boa disso.
E a questão do excesso de produtividade, né, ela silencia, né, Sim, a inteligência. Eu penso sim. dessa forma. E sempre, até as redes sociais também. É necessário você estar ali presente constantemente, e isso vai te afastando de uma reflexão, né? E como você faz aí como jovem para refletir, para se retirar das redes sociais, do trabalho, da agitação, para poder produzir? Porque você já escreveu, né? São 5 livros. É necessário muito, vou agora sendo Muito irônico, ócio. muito ócio para produzir. Como é isso? Como você lida e equilibra tudo, né? Você até um exemplo, eu como esposa, mãe, muitos afazeres, tem um momento que eu preciso desse, nem que seja na madrugada, né? E me afastar de tudo e de todos e ir para um outro mundo para produzir livros também, poemas, que é necessário uma sensibilidade muito grande, né? O poeta é muito sensível. E o Luigi, como faz? Então, graças a Deus eu tenho bastante tempo, então eu consigo é, ter essa oportunidade de conseguir ter um tempo comigo mesmo. Só que eu vejo que muita gente tem tempo, só que não usa ele certo, que no final não vai mudar nada. Então, eu consigo, por exemplo, você pegar um livro, um caderno. Mesmo que tem vezes que eu pego o livro, vou por exemplo, para uma rede, fico ali perto da varanda de casa, Legal. e às vezes eu não leio muito, às vezes eu nem abro o livro. Só que esse momento de você não fazer nada mesmo, você consegue colocar tudo em ordem, então quando você voltar para fazer alguma coisa, as coisas vão fluir mais naturalmente, sabe? Então é isso. Eu acho que até pela minha idade e minhas poucas responsabilidades, por exemplo, não estar com alguém nesse momento, não ter filho, então eu acho que isso me possibilita, me dá essa oportunidade. Então acho que é isso. E no livro Borderline, Amor, Caos e Conexão, você aborda um relacionamento marcado pela intensidade emocional dos personagens, né, a Morgana e o Mateu. Como foi o processo criativo desse livro e qual a sua inspiração? Que me chamou bastante atenção é a questão de borderline, né? Por que o Luigi, né, escolheu esse tema para escrever? Certo. Então, esse livro, na verdade, ele foi também um presente. Então, eu namorei 2 anos com uma pessoa que tinha borderline. E ela era uma pessoa mais velha. Então, a gente estava em fases diferentes da vida. E ela me puxou muito para para amadurecer. Ela me trouxe bastante sobre leitura também. Ela me trouxe sobre a importância de, mesmo que eu goste de tudo isso, ainda tenho que viver no mundo real. Ela me incentivou a trabalhar, a estudar mais, então foi uma pessoa muito importante. Só que por conta de eu ter uma cabeça mais imatura, Uhum. muita coisa eu não percebia. Então, por exemplo, para você ir para um compromisso, por exemplo, que uma pessoa que vive com borderline, você não pode simplesmente marcar. Você precisa avisar com antecedência para evitar esse choque. Só que eu sempre fiz tudo sem marcar nada, sabe? Então eu só fazia. E aí com o tempo fui percebendo que isso era agressivo, isso era verdadeiro, que impactava nela. No começo não fazia sentido, porque, sei lá, a gente só tá saindo pra comer uma pizza, né? Algo do tipo. Mas com o tempo me trouxe essa percepção. E quando a gente tava junto, eu cheguei aí no psicólogo pra entender mais sobre o borderline, pra ter uma relação melhor com ela, porque era pra gente, era pra ela, mas era pra gente também. Sim. Então, eu convivi bastante com isso e eu achei, eu sei que é um transtorno de personalidade, Uhum. mas eu achei muito especial, porque essas pessoas são as mais verdadeiras que você pode encontrar. Porque Sensíveis, né? elas valorizam muito. Então elas conseguem ser verdadeiramente elas, que ninguém consegue. Então elas conseguem ser muito felizes. Se elas estão chateadas, elas conseguem chorar na frente de todo mundo. Então, tipo, elas conseguem ser o que ninguém consegue. E eu acho isso muito bom. E me chamou muita atenção. Então eu fui estudar sobre isso.
isso me chamou muita atenção depois que a gente já não estava mais junto. E eu quis fazer como forma de presente para registrar a nossa história juntos. Então, tudo que aconteceu ali aconteceu mesmo, de forma romantizada. E tudo tem um sentido. Por exemplo, o número de capítulos. Ela é uma mulher que gosta muito de Taylor Swift. A cantora Taylor Swift tem 11 álbuns. Aí eu faço 11 capítulos no livro. Olha, que legal. Aí, eu fiz consulta com psicólogos para entender sobre o borderline. O Morgana e Mateu eram os nomes que ela queria para se algum dia a gente tivesse filhos. Aí são o nome do casal principal. Tem um álbum da Taylor Swift que é August, de agosto. Sim. E aí a história começa em agosto. Então, tem essa marca com agosto. Então, tem muitos detalhes que para ela vai ser importante, para o leitor não vai perceber, não tem como. Mas eu acho que isso torna a obra mais viva, né? Mais real. Muito real. E parabéns, porque você conseguiu transformar um relacionamento em um livro, né? Pesquisou também sobre o assunto, né? Que poucas pessoas têm essa postura, né? Você foi a fundo e transformou em literatura, Sim. né? Ao mesmo tempo, você eternizou tudo isso, né? Sim. Que livro é tornar tanto o autor quanto histórias eterno, né? Pessoas daqui a 10 anos vão ler esse livro, né? Vão ter acesso, né? Quantas pessoas que já partiram, um exemplo, Machado de Assis, há tanto tempo, ele está eterno. Sim. Através da literatura. E você tornou o seu relacionamento, a sua história, a sua experiência, né? De uma forma bela. Sim. Né? Eu quis trazer também, só para complementar, eu quis trazer um pouco, meio que uma ajuda para quem for namorar com alguém que tem borderline, porque tem muitas situações que vão ocorrer. Mas também, se você souber tirar proveito disso, você vai conviver com uma pessoa verdadeiramente, entendeu? Então, eu quis também dar esse toque para quem for conviver, para se preparar e também para aproveitar. Sim. Então, é isso. Sua escrita oscila entre o humor, a filosofia, o drama e a ironia. Você se sente mais próximo de qual desses registros quando está escrevendo e por quê? Então, eu gosto bastante da ironia, porque ela consegue tratar sobre temas mais sérios de uma forma mais leve. Só que não dá pra você ser irônico o tempo todo, senão eu acho que fica chato, fica muita coisa. Eu não sou filósofo o suficiente pra ser filósofo o tempo todo, mas me atrai muito essa ideia. Então, dramático, o drama seria, porque eu consigo ser dramático o tempo todo. Então, se for para escolher um desses, por mais que assim, depende muito do momento, da narrativa ou do contexto ali, depende muito qual você vai usar. Mas se for escolher o drama, porque você pode ser dramático a qualquer momento. E você falou assim, eu não sou muito filósofo. Você pretende estudar filosofia? Com certeza. Que eu vi, realmente é muito presente nos seus livros. Até eu fiz uma busca, né? Eu fui no seu site, fui no Instagram, eu falei assim, nossa, ele é sensível à realidade. Até os autores que você cita, né? Eu fiquei percebendo ali nos stories, tudo. Então, você pretende estudar, mais ou menos, se aprofundar nessa questão filosófica? Sim, com certeza. Eu quero extrair o máximo que eu puder, porque de todos esses autores, desses filósofos que passaram. Porque eu acho que um livro tem muita coisa e dificilmente a gente vai conseguir pegar todas as ideias deles, mesmo que a gente leia várias vezes o mesmo livro. Então, eu quero extrair o máximo que eu conseguir de mentes diferentes, para poder criar uma nova perspectiva, né? Então, com certeza. E o existencialismo, mais uma vez tocando, é raro encontrar pessoas que se identificam, né? Eu gosto muito dessa linha do existencialismo, de sentir mesmo e às vezes ver assim, tem uma solução, não tem, né? Sentir, meditar no mundo, na questão da vida, da morte, da falta de esperança.
Então, assim, o que te tocou? Como foram as suas primeiras leituras ao ponto de te influenciar a gostar do existencialismo? E se tem algum autor que você gosta também, né? Certo. Eu acho que isso pega muito na parte da experiência da pessoa, já na criação também. Uhum. Tipo, a criação da pessoa, como ela vai ver o mundo. Por exemplo, o Franz Kafka. Ele é muito Uhum. tadinho, sabe? Uhum. Então, a experiência vai moldando. Eu acho que tem uma predisposição, mais do que na pessoa, no perispírito da pessoa, já. Mais a experiência que ela tem que passar com a família que ela nasce, com o que ela tem contato. Por exemplo, um contato inicial de alguma literatura, da onde ela nasceu. Por exemplo, se alguém nasce na Rússia, por exemplo, tem grandes autores. Ou se alguém nasce... Sempre vai conseguir buscar, mas alguns têm um acesso mais fácil. Então, eu acho que a experiência molda muito essas mentes. Com certeza. Então, eu acho que vai nessa linha. E quais foram as tuas primeiras influências literárias, Luigi? Dante, Uhum. Dostoiévski, Victor Hugo, o Franz Kafka, Albert Camus, deixa eu ver. O Maquiavel eu gosto bastante também. E tem outros, mas os que mais impactaram foram esses. Em muitas passagens, sua obra dialoga com clássicos da literatura. Como você enxerga o equilíbrio entre tradição literária e a originalidade? Como você consegue equilibrar essa questão? Porque tem muitas pessoas, inclusive autores que eu já conversei, eles são críticos, né, quanto a novos autores, novas linhas, eles preferem os clássicos, né? Ele fala assim, eu prefiro os clássicos. E como você consegue equilibrar, né? Certo. Eu realmente acho que os melhores já passaram. E como dizem, né, na internet, daqui pra frente é só pra trás. Realmente, os melhores já passaram, na minha opinião, sem dúvida. E eu tento trazer o clássico, mas também sem fugir do contemporâneo, senão não vai fazer sentido nenhum, porque as pessoas que vão ler vão... Tem que dialogar também, sabe? Então, eu tento fazer essa mescla. E... Só que a genialidade, eu acho que infelizmente não existe mais. Por exemplo, nesse nível. Vamos supor, Virgílio. O Virgílio, ele tem versos que ele usa o som das palavras para descrever a cena que está acontecendo. Então, por exemplo, ele tem um verso que ele vai descrever um homem acendendo a fogueira. E ele usa, por exemplo, esse som de CH, que era lá do latim, do T, para tipo fazer um tch, 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 tch. Então, enquanto ele faz o verso, enquanto ele conta uma história, enquanto ele tem criatividade, enquanto ele cria tudo isso, ele ainda narra uma situação com o som da palavra que está acontecendo, que ele está narrando. Então, não existe mais isso, nunca mais vai existir. Uhum. Mas eu acho que dá pra gente trazer eles mais. Entendeu? Sim. E esse não existir, né, que você está falando, não existe. Você acha que o tempo em que estamos vivendo, né, agora eu falo da questão de muita velocidade, muita informação, não está permitindo isso ou os próprios leitores, né? Agora eu vou citar uma experiência, eu fui na Bienal do Rio de Janeiro. Vários estandes de poesia, de filosofia estavam vazios. E aqueles que eu, assim, de personagens que eu olhava assim, eu falei, nossa, era uma fila de adolescentes e jovens querendo conhecer aquele autor e os outros vazios. Inclusive, o que eu estava participando não tinha ninguém, né? Eu estava o meu livro de poesia, todo mundo passava, olhava, né? Não vendi nada. Então, você acha que também a sociedade, esses novos leitores não estão permitindo, e muitos autores, no desespero por ser conhecido, não estão se permitindo colocar a sua essência ali? Por exemplo, ler um poema, nossa, é um poema tão existencialista, né? O concreto, não tenho paciência, eu prefiro ler personagens
mais interessantes, polêmicos, né? Você acha, o que está acontecendo na sua visão de autor e também de leitor? Eu acho que assim, atualmente é uma grande falta de interesse. Então, por exemplo, vamos supor se a gente quer ler um Dostoiévski, a gente precisa fazer um esforço mental. Tem páginas ali que eu leio 2, 3 vezes e não entendo. Então, não tem como. É uma leitura mais difícil. Então, é muito mais fácil você pegar o celular e, por exemplo, ver um TikTok, que a pessoa fica lá, tipo, quase babando, vendo o negócio, do que você queimar seus 12 neurônios ali para poder entender o que o Dostoiévski está querendo dizer, o quão profundo o personagem dele é, o que o personagem dele sente, qual a maldade ou a Contexto, né, bondade. histórico ali. Sim. Então, eu acho que é facilidade. Por exemplo, as pessoas não conseguem não fazer nada. Não, tipo, no sentido de não fazer nada mesmo. Então, vamos supor que as pessoas estão interagindo, aí agora pararam de interagir, ou vão esperar. As pessoas estão tão viciadas que elas precisam estar fazendo alguma coisa. E é sempre o celular, né? Que é mais fácil. Aí vai lá, pode ver, pararam de conversar. Todo mundo tira o celular. Então eu acho que tá todo mundo optando por mais fácil. Então é mais fácil você ver um TikTok do que você ler Dostoiévski, sabe? Eu acho que é isso. E isso acaba desmotivando Pra gente? para você como autor? Isso te desmotiva? Você pensa, por exemplo, nos próximos livros eu vou mudar meu perfil? Você prefere ser fiel ao que você escreve, mesmo não sendo tão consumido, né? Entre aspas, o consumir, né? Sim. Me incomoda, mas não por mim. Porque eu sei que eu tô lendo bons livros e eu tô evoluindo. Me incomoda mesmo por eles. Porque eu acho que é triste pra eles. Muito. Se não forem ler, não tem problema. Eu tô escrevendo porque eu gosto e porque eu me sinto bem fazendo isso. Colocar essa doideira, tipo, em algum lugar, sabe? Então, é mais isso. É mais por eles. Por mim, tudo bem. Ótimo. O livro é o registro da alma. Vejo que há uma tensão constante em seus livros entre o individual, o íntimo, a essência, e o mundo externo. Suas obras, na verdade, são a própria forma de compreender e enxergar a vida, porque também você já falou até no início que tem muito ali do Luigi nos livros, né? Sim. Então também a sua forma de enxergar o mundo, a sua experiência também, que você está colocando ali sempre constante nos livros. Sim. Um dos principais objetivos é deixar a minha marca com a minha cara, sabe? E uma grande dificuldade é expressar da forma que eu penso. Por exemplo, você colocar literalmente aquilo que você está sentindo é muito difícil, porque às vezes você lê, você fala, não é isso, mas por aí, sabe? Então, a forma como se expressar, deixar sua marca e transformar alguma coisa que por exemplo, você transformar uma dor em algo belo. Então, poema tem muito disso. Você vai ler e fala, nossa, que bonito. É o cara, você vai ver o cara que escreveu, o cara tá derretendo lá, sabe? Então, por exemplo, transformar isso que eu sinto para que seja bonito para alguma pessoa. Por mais que para mim aqui dentro não é, mas Teve muita que dor fique. envolvida na hora da escrita, Sim. pro outro, pro leitor, vai. Nossa, lindo. Uhum. O autor tá derretido. Sim. Mas transformar alguma coisa pesada e dolorosa, tirar alguma coisa boa disso, que ela vire alguma coisa bonita. Eu acho que é isso. Eu coloquei no canal do YouTube a leitura do poema E Agora José, de Carlos Drummond de Andrade, né, que para mim é muito atual, né? Se não falha a memória, foi em 1942 esse poema. E as pessoas, depois eu fui fazer uma busca, né? Até hoje muita gente quer entender se foi o próprio o José, o Carlos Drummond de Andrade, ou é uma crítica social, as relações, né? Porque tem muita angústia. Ele vai falando e tem aquelas vírgulas, aquela pausa e um sufoco. E eu, quando eu li, eu falei assim, nossa, e agora José, ele está falando assim, não, eu vivi, a vida é isso,
né? E no fim é a morte. Sim. Né? No final até eu coloquei alguém morto, né? Aham. Porque... E é interessante mesmo, você às vezes... o que o Drummond colocou ali naquele papel? O que ele fez? Ele chorou, né? Na hora que ele foi escrever, né? Aquela angústia, para mim, é uma angústia profunda. Né? E às vezes, para quem está lendo agora, né? Fala assim, nossa, que coisa bonita, Sim. né? Mas você não sabe o que o poeta sofreu para Sim. colocar aquilo no papel. Sim. Né? E a sua obra, se você pudesse resumir em uma única palavra, qual seria e por quê? Herança. Herança porque eu cresci numa casa de livros. Então, por exemplo, eu acho que hoje em dia muitas pessoas tentam ensinar por palavras. Isso não dá certo, nunca deu, não vai dar certo nunca. Então não adianta você falar para alguém, para o seu filho fazer alguma coisa, para sua filha fazer alguma coisa se você não faz. Eles vão ver o que você está fazendo. E eu cresci vendo meu pai com um livro na mão. Então isso incentiva você desde criança vendo isso, as paredes lá em casa são de livros, se eu falo, porque tem bastante livro em casa. Que Então você legal. crescer nesse ambiente, então herança, para mim é herança. E eu percebi assim que na sua visão o escritor é um deus de alguma forma, é um criador, né? Você não citou a palavra deus, mas criador. Também eu penso dessa forma, né? E qual o papel, né, desse criador, né, e até da literatura na sociedade, né? E qual essa função que ele tem, essa responsabilidade, até eu digo social mesmo, com o mundo. Certo. Como um poeta disse uma vez, é instruir e deleitar. E eu acho que é isso. Você tem que acrescentar em algo, não é só o que você pensa, por exemplo, o que você acha das coisas, você precisa contribuir de alguma forma. E também não é só ser útil, só ser necessário. Você precisa aproveitar disso tudo. Então seria instruir e deleitar. Acho que é isso. O último livro, né, é o Quadros em Brancos. O último é o Mil e Quadro em Uma Branco, Mulheres, de Dom Giuseppe. certo. Mas desse livro Quadros em Branco, Aham. qual o trecho dele que mais te tocou quando você escreveu? E se você puder ler também, Certo. ficaria Então, grata. eu só não sei a parte que tá, pra poder ler. Mas foi uma carta que eu escrevi. Uma carta que eu escrevi pra uma pessoa e eu encaixei na obra. Porque combinou pelo contexto da obra, mas conforme eu tava escrevendo, parecia que isso já estava pronto de alguma maneira, sabe? Eram resquícios, porque, por exemplo, eu ando muito com caderno ou tenho um grupo comigo mesmo. Que eu, às vezes, dá alguma coisa, eu anoto só uma frase. Anoto mais uma, anoto mais uma. Aí, geralmente, quando eu vou escrever, eu passo tudo pro bloco de notas e tento, tipo, encaixar de uma vez só. E, às vezes, dá bem certo no meu ponto de vista, sabe? Sim, às vezes até dormindo vem um pensamento, não sei como, acontece isso também. É sonho. Tem que O... registrar. Teve, quando comecei a ler, quando eu tava lendo a Divina Comédia, eu acordava muito, tinha muito pesadelo com os castigos do Dante, sabe? Uhum. Acho que ficava tanto na minha cabeça que eu acordava desesperado com tudo como ele descreve. Mas isso dos sonhos acontece bastante. Teve até uma escritora, a Mary Shelley. O Frankenstein, ela escreveu que saiu num sonho. Eles fizeram uma fogueira lá e fizeram um desafio. E aí ela foi a única que não conseguiu escrever, todo mundo conseguiu. Então ela foi meio que ficou frustrada, sabe? E aí depois ela dormiu e sonhou com Frankenstein. É E ótimo aí esse foi o livro, único nossa. que, se for colocar hoje em dia, dessa noite, foi o único que deu certo. Porque Frankenstein até hoje. Nossa. Eu só não vou conseguir achar o trecho porque ele tá no meio do Sim, livro. Eu certo. não sei a parte que ele tá. Mas depois, qualquer coisa, eu posso compartilhar, eu te mando. Tá. Mas qual a parte do livro? Do contexto? Isso, que mais te tocou quando você foi escrever? Então, foi essa carta. Seria a carta no contexto.
é a carta da luxúria, Certo. porque eu coloquei um castigo também em cada um. Então, por exemplo, a gula. O cara tinha que comer repetidamente. Do avaro, ele tinha que contar moeda. O da luxúria, ele tinha que escrever uma carta de amor pra pessoa que ele amava, Que foi que sua ele perdeu. experiência, que no caso Sim, seria a luxúria, assim. sim. Uhum. E ele tinha que escrever a carta o dia inteiro, essa carta de amor. E no final, tem um registro dessa carta de amor que ele escreveu. Então essa parte foi a mais profunda porque mais comunicou comigo. Que foi o castigo da luxúria. Certo. Então eu escolho essa. E você acredita que tem uma influência espiritual na escrita? Totalmente. Então por isso que eu acho muito importante para quem escreve cuidar muito da mente, cuidar do corpo, cuidar do espírito, frequentar lugares bons, estar com pessoas boas, porque senão você se contamina. E se você se contaminar, você vai contaminar a sua obra, porque vai sair de você. Então, é muito forte. Inclusive, eu acho que esses sonhos, esses sussurros, é como se fosse algum espírito de alguma forma tentando comunicar. Porque, por exemplo, vamos supor Dostoiévski. É humanamente impossível uma pessoa fazer aquilo que ele faz, sabe? Então, tem interferência ali de espíritos. É algo sobrenatural. Quando você começa a entender o que ele quer passar, ou a forma como ele passa, ou como ele consegue se aprofundar no subconsciente das pessoas, no como as pessoas se sentem, como elas são, como ele vê tudo. Então, eu acho que parte de uma influência de espíritos. Espíritos que de alguma forma passam isso para ele. Só que os espíritos também não vão escolher qualquer pessoa. Eles vão Sim. escolher alguém que queira se dedicar verdadeiramente para isso, entendeu? Com certeza. Sobre. Você falou de Dante, né? Como foi a sua experiência ali? Porque é uma obra Nossa. muito forte, né? É. E qual que você se identifica ali, né? O purgatório, o céu, o inferno. O Luigi se identifica com qual ali? Ó, eu acho que Essa jornada, né? eu não sou bom o suficiente pra estar no paraíso, mas eu também não sou tão ruim pra estar no inferno. Acho que eu ficaria com o purgatório. Purgatório. Tá bom. E você acha que nós estamos vivendo esse purgatório? Não, a gente tá no inferno. Você acha que está... Muito bom. E desses autores aí, o que mais te marcou que você lê? O que mais foi importante ou o que eu mais gosto, por exemplo? Qual o sentido? O que você mais se identifica, por exemplo? Você já leu vários autores, eu posso falar assim, importantes, que marcaram mesmo, né? Eu fiz uma busca ali, falei assim, nossa, ele gosta de autores mesmo bem sensíveis. Eu falo sensíveis no sentido assim de sentir a sociedade, a humanidade e jogar ali no papel, né? Certo. E qual deles assim você fala assim, nossa, o Luigi é muito parecido com esse autor. Eu me identifico com esse autor, com a escrita, com a visão dele. Qual desses, né? Porque tem por Sim. exemplo, eu me identifico muito com a Clarice. Né? Vou dizer que eu estou sendo ousada, né? Atrevida em falar que ela está me perseguindo, porque eu sou muito parecida, mesmo sem pequena, não conhecia as obras dela. Quando eu cresci, e eu falei assim, nossa, mas é muito igual a forma de pensar, até a forma que ela escreve. Ela falou uma vez na última entrevista dela que ela nem lê depois que ela escreve algo. Eu também sou assim, eu tenho um pavor. Eu já escrevi, eu não gosto de ficar lendo. Já fica ali, já passou o momento, era aquilo mesmo que eu queria deixar escrito no papel, e eu não me peça para ler, que eu não gosto, a não ser que seja literatura infantil. Então, assim, é ela dos que já partiram, que eu me identifico, e de autores vivos é a Adélia Prado, que eu tenho um desejo profundo de seguir aí estudos, né, sobre a Adélia, porque é uma mulher que ela precisa ser estudada, assim, a literatura dela já está numa idade assim, precisa pessoas chegar até ela e entender esse processo criativo da teopoética, do existencialismo, da visão dela de uma mulher, de uma mãe, do interior aí de Minas, né? Uhum. Então, assim, são duas mulheres que eu me identifico, né?
E qual desses autores aí que você leu, né, que você se identifica? Né? Até eu vou antecipar a outra pergunta. Se você pudesse estar com eles, assim, numa sala, passar um dia com eles, quem seria? Certo. Então, só um parênteses. A gente não precisa esperar eles irem embora, né? Por exemplo, as pessoas a maioria só são valorizadas depois que elas vão embora. Então, Isso. poderia aproveitar enquanto ela tá aqui, né? Isso que eu quero. Uhum. Mas vamos esperar ela ir embora para poder verem como ela era. Ou talvez nem isso, infelizmente. Uhum. Eu acho que eu escolheria, então, por identificação, eu gosto bastante do Lord Byron. Por conta que ele usa bastante mitologia e eu tenho um amor pela mitologia. E como ele consegue associar a mitologia com o contemporâneo dele. Então, são umas conexões. Tem muita conexão muito boa. Que quando você, ainda mais na época, se você vivesse aquilo, deveria ser muito impactante. Porque combina e faz muito sentido. Então, para você poder fazer essa associação, você precisa ter muitos domínios. Então, você precisa dominar a mitologia, você precisa dominar os assuntos atuais, você precisa ter criatividade, e você precisa juntar tudo isso de uma forma boa. Falando sério e usando ironia. Então, precisa de muito para poder fazer isso do jeito certo. E eu acho que ele faz. Então, o que eu mais me identifico seria o Lord Byron. Byron. Olha. E até voltando de Dante, né? Você falou assim que nós estamos no inferno, né? Contextualizando, estamos em 2025, né? E qual o teu olhar sobre o mundo que estamos vivendo? Eu falo assim, o mundo, mas focado no Brasil, né? Teu olhar como jovem, como leitor, como autor, qual o teu pensamento sobre esse estado aqui que nós estamos, né? Uhum. Do Brasil. Eu falo do Brasil. Certo. Eu acho que, Tua infelizmente, leitura, né? o desinteressante prospera. Então, tudo que é mais fácil de você fazer, tudo que não exige nada para você fazer, dá muito certo. Mas isso não tá no problema na pessoa que faz isso. Tá no problema em quem consome. Porque vão fazer, né, quem quer ganhar dinheiro, quem quer ficar famoso, vai fazer o que o público consome. Por exemplo, se eu quisesse ganhar dinheiro, eu não estaria escrevendo. Com certeza. Por mais que Ter mais é prejuízo, né, importante. financeiro, se for pensar, do Sim. que lucro, Quem né? quer ganhar dinheiro não está escrevendo. Sim. Só que eu quero evoluir. Então, pro caminho para eu evoluir, é esse caminho. Talvez às vezes vá faltar dinheiro, entendeu? Então, muitas vezes, talvez. Mas Sim. Aqui dentro, eu sei que poucas pessoas, só as pessoas que seguem o nosso caminho, vão conseguir acompanhar a gente. Isso para mim vale mais do que tudo, que vale muito para muita gente, entendeu? E tu acredita que a literatura é uma luz aí nesse fim do túnel? Você acha que está deixando aí um pouquinho de luz nesse mundo com a tua escrita? Eu não sei, porque vai ficando cada vez menos interessante. Não é que ninguém lê, mas poucas pessoas têm interesse. Então, eu acho que, infelizmente, a tendência é seguir para esse lado. Se vai dar certo ou não lá na frente, eu não sei, mas pelo menos eu fiz ou tô fazendo o que eu poderia fazer. Mais do que isso, foge, né? Então, acho que isso é tudo. E, Luíde, nós estamos já chegando no finalzinho do podcast, passa rápido. Passa. E tem algumas perguntas aí para te fazer, perguntas com respostas rápidas, né? Até eu já te perguntei antes, né, se você tivesse a oportunidade de conhecer um autor, né? Quem seria? Então seria o Lorde. Lord Byron. Certo. E uma palavra que define a sua escrita? Natural. Uma música? Back to Black, Amy Winehouse. Uma palavra que define você como escritor e como ser humano?
Eu até coloquei essa separação que eu falo que o autor, eu penso dessa forma, um Deus. Então, você como um Deus, um Criador, e como ser humano, uma palavra. Autêntico. E uma mensagem para quem está nos assistindo e também uma mensagem para quem pretende entrar nesse mundo literário, para os novos escritores. Certo. Um amigo sábio me disse uma vez que você nunca começa o mesmo livro e termina a mesma pessoa. Então, o processo da leitura te transforma. Então, leiam muito, leiam sempre e se encontrem na leitura. Eu gostaria também que você deixasse nesse momento contato das redes sociais, site, onde pode encontrar teus livros. Certo. Meu Instagram é @dom_boscariol. E lá na bio tem o site, tem, de repente, os livros, se tiver interesse. Os livros estão na Amazon, então o link na bio do Instagram agora está o Dom Giuseppe, que é a obra mais recente. Mas também na bio tem o link do site, que pelo site você consegue acessar todas as obras, que vai levar para a Amazon. Então, tá tudo na Amazon lá. Luigi, muito obrigada, Obrigado. Né, por esse momento. Foi uma honra poder entrevistá-lo, né? O podcast é um sonho, né, de poder estar conversando com autores, e eu estou honrada por esse momento. Muito obrigada mesmo. Eu agradeço você por ter assistido o Pode Ouvir Histórias e Livros. Se você gosta de conteúdo voltado para literatura e cultura, eu peço que você se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário e compartilhe. Vamos juntos difundir literatura e cultura. E não esqueça, a vida é um livro e você faz parte dessa história. Um abraço. Tchau.